Efésios 4:11 está falando da mesma grau de profecia de 1 Coríntios 12:10, encargo profético e dom de profetizar. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos para o vídeo. Fala pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Marcel Tuniotti, você está no Implantadores da Igreja. Antes da gente começar, aproveita, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, deixa o like para que essa mensagem possa ir mais adiante. O assunto que nós decidimos trazer para conversar hoje foi a respeito de algo que é muito comum em nossas igrejas e nos traz, de certa forma, para a grande maioria das pessoas, uma certa confusão. Afinal de contas, todo aquele que entrega uma profecia, ele é de fato um profeta? Por isso que eu quero compartilhar com você hoje. Vamos começar falando a respeito do fundamento dos apóstolos e profetas. Efésios 2:20 vai nos dizer que nós somos membros da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sobre a pedra fundamental, angular, que é Cristo Jesus. Então, uma coisa fica evidente, que a igreja ela precisa caminhar debaixo de um encargo de apóstolos e profetas. Claro, entendendo que esse encargo apostólico hoje não é o mesmo que estava sobre os 12 apóstolos, sobre os apóstolos de Jesus de fato, mas quando Paulo vai falar acerca dos fundamentos como salvação, como eternidade, imposição de mãos, batismo, se dedicar à oração, leitura da palavra, então entendemos que a igreja ela precisa expandir através da implantação de igreja, através dos fundamentos que são responsabilidade dos apóstolos. Agora a questão é, dentro de todo esse contexto, então, do avançar da igreja, aonde se enquadra o chamado profético? Aonde se enquadra o profeta? Bom, primeiramente, o profeta ele é responsável por discernir tempo e modo. Ele faz a distinção das estações. É o exemplo que é muito utilizado, de fato muito interessante, quando nós falamos de moda, por exemplo. O profeta ele tem uma percepção daquilo que está por vir. Tudo aquilo que Deus está anunciando que vai fazer, ele fica por responsabilidade do profeta fazer o discernimento desse tempo. Sendo assim, é muito pertinente então nós entendermos que todo encargo profético ele não fala a um homem, mas ele fala a uma igreja, ele fala a uma cidade, ele fala a uma nação. O profeta ele tem o encargo de apontar aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está por fazer. Isso não está relacionado diretamente a uma pessoa, ele está falando a um povo, ele está falando a uma etnia. Então o profeta ele tem o encargo de dar uma direção, de apontar o norte, que caminhos devemos seguir, que é o caminho que Deus deseja que nós venhamos então a prosseguir. Algo muito importante que devemos levar em consideração é o peso da palavra do profeta. Bom, você conhece a história de Balaão, e o ponto que eu quero me ater aqui é que Deus ele se opõe a Balaão, ele evita que Balaão profetize contra Israel. A pergunta que eu quero deixar para você é: por que Deus se move então a favor de Israel, impedindo que Balaão viesse a profetizar? Bom, a questão é que existe peso, poder e decreto na palavra de um profeta. Então o que Deus faz é evitar que Balaão profetize, pois se assim ocorresse, se assim acontecesse, o peso e o encargo que estava sobre a vida de Balaão precisaria ser liberado contra Israel. Ou seja, uma vez que Balaão era um profeta de Deus, mas se corrompendo e falando pela sua própria vontade, pelo hedonismo, pela vontade do seu próprio ventre, Deus assim deveria se fazer jus à palavra do profeta. Da mesma forma, nós vemos Elias quando libera uma palavra de que não iria chover. A primeira coisa que nós vemos é que à medida que o profeta libera um tempo de seca sobre aquela região, o próprio profeta paga, digamos assim, com sua boca. Ou seja, assim como ele libera da sua própria boca que haveria uma escassez de água, o profeta ele faz parte dessa palavra, ele vive essa palavra. Então, precisamos compreender que existe um peso sobre a nossa boca, sobre as nossas palavras, que deve ser levado em consideração, mas muito mais quando essa pessoa então ela flui dentro desse encargo profético. Entendendo então que o profeta ele não fala a uma pessoa, mas ele fala
a uma igreja, a uma nação, a uma cidade, a sua palavra, o seu liberar da parte de Deus, aquilo que Deus está liberando, não é pessoal, mas sim coletivo, isso é muito importante para que a gente possa então avançar agora e falar um pouco a respeito do dom de profetizar. Bom, entendendo então o que é o encargo profético, ou qual deveria ser a função de um profeta dentro de uma comunidade, fica muito claro que nem todo aquele que tem o dom de profetizar, que é aquilo que nós vamos falar agora, se enquadra de fato como um profeta. Ou seja, nem todo aquele que entrega uma palavra dizendo assim diz o Senhor, ele está enquadrado nesse contexto de um encargo profético, fluindo dentro desse encargo de Cristo, uma vez que os 5 ministérios eles são liberados por Jesus Cristo, e o dom de profetizar é liberado pelo Espírito, são os 9 dons do Espírito. Então, toda palavra profética, toda profecia, ela tem 3 funções, que a primeira delas é a edificação, trazer edificação para o corpo de Cristo. A segunda delas é o encorajamento, ou seja, consolar o povo de Deus, consolar alguém. E a terceira função de uma profecia é a exortação, ou seja, trazer uma correção da parte de Deus. É aquilo, por exemplo, que Natã faz com Davi. Natã, ele entrega uma palavra da parte do Senhor, direcionada a Davi, trazendo exortação, trazendo conserto, ou seja, trazendo a consciência de Davi o seu pecado. Então, o dom de profetizar, ele flui como algo para trazer edificação para a igreja. Ele não necessariamente precisa ser uma palavra comunitária, ou seja, ela não precisa trazer um senso coletivo. Ela pode ser direcionada a uma pessoa de forma específica, sendo que Deus queira trazer edificação, consolo ou exortação para essa pessoa. E baseado nesse contexto, algo muito importante que eu quero trazer aqui são alguns pontos, na verdade, sendo o primeiro deles, em relação à maturidade daquilo que ouvimos da parte de Deus. Nós, como homens, tendemos a querer tornar esta palavra, muitas vezes, de edificação, de consolo ou exortação, mais poderosa. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Bom, vamos supor que Deus queira trazer uma palavra para alguém que está entrando em favor de uma causa na justiça, por exemplo, e embora o mundo espiritual esteja se movendo contra, Deus, a partir daquele momento, está liberando um decreto e está destravando aquela situação. Bom, veja bem, Deus está falando uma frase com uma quantidade de palavras. Agora, às vezes a minha própria alma, ela sente que essa palavra ela poderia ser melhorada. Então é nesse momento, aquilo que Deus está falando deixa de se tornar efetivo e eu passo a completar então essa mensagem com a minha própria vontade, com o meu próprio eu, com o desejo da minha própria alma. Então é nesse momento que a questão se torna perigosa, porque daí nesse ponto não é mais assim, diz o Senhor, e nós deveríamos atingir esse nível de maturidade e fazer assim como Paulo, diz, olha, assim diz o Senhor, e Deus está querendo falar algo nesse sentido, mas no momento em que essa palavra, esse entendimento, essa compreensão, essa palavra de conhecimento e sabedoria, ela cessa, Paulo fala, olha, agora digo eu e não mais o Senhor. E essa é a dificuldade, porque muitas vezes queremos continuar transmitindo algo, dizendo que aquilo que está sendo dito vem da parte do Senhor, enquanto deveríamos dizer, olha, agora a partir desse momento, falo eu e não mais o Senhor. Agora é uma compreensão minha, uma percepção, um entendimento meu e não mais o entendimento da parte do Senhor. Então nós precisamos ter uma responsabilidade com aquilo que recebemos de Deus. Quero ler com você aqui uma passagem no livro de Jeremias, capítulo 23. Nós vamos ler aqui do versículo 16 em diante. Eu quero que você preste muita atenção naquilo que Deus está falando aqui. Não ouçam o que os profetas estão dizendo para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Ou seja, o Senhor está falando, olha, não deem atenção a esses profetas que estão falando coisas que não estão vindo da minha parte, mas pura e simplesmente da sua própria vontade, daquilo que eles desejam comunicar ao povo. Então, continuando aqui no versículo 17, o Senhor continua dizendo que eles vivem dizendo àqueles que desprezam, ou seja, esses profetas vivem dizendo, vocês terão paz. E a todos dos que seguem a obstinação dos seus corações dizem, vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor? Então veja bem, esses profetas estão falando de algo da sua própria vontade, da sua própria alma. Eles não estiveram perante o conselho do Senhor. Uma característica daquele que flui como um profeta
é que esse profeta ele caminha num lugar diferente, ele caminha num ambiente de relacionamento com Deus, ele caminha num ambiente de intimidade, de revelação diferente dos outros. Então o Senhor está trazendo aqui um entendimento de que esses profetas nunca estiveram diante do conselho do Senhor. Eles estão falando de algo, mas é da sua própria vontade e do seu próprio ventre. É dentro desse mesmo contexto que Miqueias traz algo muito semelhante da parte do Senhor. Miqueias 2:6 diz assim, dizem os seus profetas, não preguem acerca dessas coisas, a desgraça não nos alcançará. Então veja bem, Deus está querendo muitas vezes liberar um decreto, Deus está determinando algo no mundo espiritual, algo que irá se concretizar. E esses profetas, pela sua própria vontade, estão dizendo, olha, nada nos alcançará, o Senhor está conosco. Quando na verdade se tivessem buscado diante do Senhor, entrado diante do conselho do Senhor, receberiam a palavra daquilo que Deus de fato está para realizar. Então, profetas imaturos, eles sempre irão se comportar de maneira irresponsável com aquilo que Deus está falando, da forma que Deus está falando. Eles sempre irão medir as suas palavras de acordo com aquilo que pode lhe custar. Então, é de extrema importância que nós levamos em consideração que devemos nos ater. Você que flui dentro do dom da profecia, você precisa entender que maturidade está diretamente relacionada à responsabilidade com aquilo que Deus está falando. Se Deus falou, fale. Se Deus não falou, não diga nada. Se Deus falou uma frase com 3 palavras, atenha-se a liberar simplesmente aquilo que Deus falou. Você não precisa tentar melhorar aquilo que Deus já determinou que deva ser falado. Então, a gente precisa entender muito bem isso, porque quando nós compreendemos a diferença entre o encargo profético e o dom de profetizar, nós começamos a entender que a maioria das pessoas dentro das nossas comunidades, dentro das nossas igrejas, que nós consideramos como profetas, porque fluem dentro do dom de profetizar, de certa forma eles não atuam nesse ambiente do encargo profético. Eles não estão antenados naquilo que Deus está falando. Eles não estão com uma perspectiva de futuro. Eles não estão discernindo tempo e modo. Eles não estão avaliando aquilo que Deus está para fazer daqui a 1, 2, 3, 5 anos. Quando nós falamos de um encargo profético, nós estamos falando daquilo que Deus está para fazer num tempo e num modo diferente. É por isso que na maioria das vezes a mensagem dos profetas ela não é entendida e discernida. São aqueles que, assim como o grande profeta Gregório McNutt liberou na Canção da Montanha, quando diz que o profeta, enquanto ele é vivo, a sua mensagem não é ouvida. Os profetas eles não são entendidos, mas quando os profetas morrem, aí eles são valorizados e são compreendidos. Claro, porque nós estamos falando de um tempo e de um modo diferente. Os profetas estão falando que devemos usar casacos e calças compridas quando estamos em pleno verão usando uma bermuda e uma regata, por exemplo. Nós olhamos para o contexto daquilo que Deus está falando e falamos, isso não é possível, isso não tem como acontecer. Só que de fato Deus está falando de um tempo e de uma situação diferente. Então é muito importante que você tenha essa compreensão do que significa cada um deles. Isso vai nos fazer entender que dentro das nossas comunidades, dentro das nossas igrejas, o fluir de um profeta, ele é muito mais profundo, ele fala muito mais, de uma forma muito mais específica. E se nós qualificarmos assim dessa forma, com certeza também a quantidade desses profetas ela acaba se reduzindo muito. E assim entendemos que nem todo aquele que diz, assim diz o Senhor, ele de fato é um profeta. Agora é importante também frisar que na maioria dos casos o profeta ele flui dentro do dom de profetizar. O profeta quanto mais maduro, menos atos proféticos ele vai fazer. O profeta maduro, quanto mais o tempo passa, com mais sobriedade ele vai falar. Profetas maduros não são levados pela emoção. Profetas maduros não desperdiçam palavras, não desperdiçam atos proféticos, porque entendem que eles precisam estar extremamente de acordo com aquilo que Deus está falando. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo de hoje tenha colaborado. Compartilhe essa palavra, se você não é inscrito, se inscreva no canal, envie essa mensagem para quem precisa ouvir e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço, Deus abençoe e até lá.